Boa noite a todos os irmãos. Contando com o, o nosso querido Mestre amado nos iluminando, para que esse tema hoje possa fazer diferença nas nossas vidas, que possamos refletir um pouco mais sobre ele. Então, pedir e obtereis, está no capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo que vai nos falar de como a gente vai pedir e o que pode obter. Então, o pedir é o quê? É a prece. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, criou um canal especial de comunicação para que todos nós, a qualquer hora, em qualquer lugar, todo aquele ser que pensa, pudesse falar com Ele. Então, esse pedir é usar esse canal que a gente conhece como prece. E esse canal, então, está acessível a todos, aos pobres, aos ricos, aos letrados, aos desprovidos de recursos intelectuais, à criança, ao adulto, enfim. É algo que pode ser acessado por todos nós, porque nós todos fizemos parte da criação e o Criador está em conexão com toda a criação. E a prece faz esse encontrar, essa sintonia com tudo que é criado. Né? Então, é muito confortador ter um pai que escuta, que atende, que socorre todos nós. E é disso que fala esse capítulo do Evangelho. Para que a gente saiba como acionar essa sintonia e como buscar exatamente aquilo que a gente precisa. Então, o poder da prece proferida, ela tem algumas condições que o próprio Cristo vai nos deixar bem claro quando ele falava aos evangelistas ou ao povo, e os evangelistas trouxeram para nós. Então, nós vamos ver um pouquinho essas condições para que esse canal possa ser acionado e ter eficiência. Né? Então, o que a gente precisa fazer para que a gente possa movimentar essas energias construtivas que vão agir e estimular de forma a chegar no alvo com aquilo que a gente realmente necessita? O primeiro elemento que nós vamos ter que usar aí é o pensamento e a vontade. E essa vontade depende da fé, a fé inabalável, a fé férrea, que há pouco a Tati falava na mensagem, né? Como as coisas se fecham e como é interessante. Esta fé, que na verdade é uma construção, não é milagre, precisa de esforço. Tem alguns requisitos importantes para que a gente tenha esse elemento também, com todo esse vigor e essa energia necessária para acionar bem longe essa emissão, né, de pensamento, de emoção. Então, é essa fé que vai fazer com que as forças vibratórias que banham a nossa mente, né, emita uma frequência que pode ser recebida, e é recebida. Né? Bem, outra instrução de Jesus a respeito das condições. Ele disse, e está em Marcos 6, 5 a 8, não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Então, não é a quantidade, não é a eloquência, não é a beleza e não é a forma das palavras, mas é o que o coração diz, a sinceridade. E isso é importante que a gente busque, porque às vezes a gente não consegue nem buscar interiormente aquele momento para se abrir e para se expor ao Criador. E aí a gente usa, às vezes, de algumas preces, né, que têm o seu valor, mas precisam ser acompanhadas pela nossa mente e pelo nosso sentimento, para não serem palavras vazias. Porque o que vale é o que realmente eu quero, o que eu preciso.
ele continua ainda nos dando outras dicas, nesse mesmo capítulo. Ele traz a parábola do publicano e o fariseu e o publicano, que está em Lucas 18, 9 a 14. E ela diz: orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. A gente sabe que nessa parábola, o fariseu chegou ao templo e disse: Senhor, eu posso, né? Eu oro a você, eu te peço, porque eu não sou como esse fariseu que ainda tem tantas dificuldades e enumerou muitos defeitos. Ele se enalteceu, porque sou justo, porque eu já não comungo, eu sirvo ao Senhor. Ele enumerou um monte de qualidades e desconheceu, né? Trouxe os defeitos ao fariseu. E nessa parábola, Jesus vai dizer depois que aquele fariseu orava humilde e batia no peito quando falava das suas fraquezas, das suas dificuldades, e que aquela prece tinha muito mais sentido a Deus do que a do orgulhoso fariseu, né? Então o publicano era humilde, tinha toda essa colocação que o fariseu não via. Humildade, está aí uma outra condição, então, que nós precisamos pensar. Porque Jesus vai deixar bem claro, né, que quando orardes, não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. Mas quando orardes, entrai em vosso aposento e fechado a tua porta, orai ao vosso Pai em segredo. E teu Pai, que vê secretamente, nos recompensará. Então, entrar para o nosso aposento íntimo, trazer a nossa realidade. Não importa quais as dificuldades que o momento vai nos dar, se estamos com raiva, se estamos com decepção, se estamos magoados, é esse sentimento que tem que chegar e ser transmutado à medida em que nós vamos convertendo essa sintonia em elementos vibratórios que nos fazem maiores, que nos dão força para transcender tudo aquilo. Então, é assim que a gente tem que ver. Não importa orar para os outros ver. Os outros não vão fazer nada por mim. O que vai fazer por mim é o meu sentimento e aquilo que eu estou pedindo. Então, é melhor que seja no íntimo, né, com as portas fechadas, porque as outras sintonias até de repente poderão atrapalhar nessa emissão, nessa trajetória que o meu sentimento e as minhas palavras vão levar ao Criador. Então, humildade é pedir com franqueza, suplicando o amparo e a indulgência daquilo que nós necessitamos, porque qualquer coisa que venha até nós vai precisar do nosso consentimento, do nosso merecimento. Então, nós precisamos ter a real, a realidade da nossa condição, e a gente só vai ter quando a gente for assim, sincero, né? Então, antes de tudo, pedir pela melhora moral, porque aí, como aquele publicano, virão torrentes de graças e consolações, porque essa é agradável a Deus, e essa vai fazer com que a gente possa ouvir a resposta, né? Outra condição que Jesus nos coloca no Evangelho, também em Marcos 11, 25 a 26. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, porque a prece não será agradável a Deus se não for da parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, o que a gente vê aí? Perdão é uma outra condição.
porque o perdão libera, alivia, ele... No momento em que somos atingidos e que as dores são fortes, nós precisamos desses benefícios que a prece traz, que são essas energias curadoras, para pacificar o nosso íntimo. Mas nós temos que ter essa disposição e essa boa vontade de perdoar aqueles que nos ofenderam, porque eles também vão precisar, por sua vez, da misericórdia divina, porque a gente sabe que todo aquele que é ferido, em algum momento feriu, e aquele que fere, em algum momento também será ferido, porque é da lei de ação e reação, é da lei geral do universo que as coisas funcionem assim. Então, quando a gente entende assim, essa disposição de encontrar o perdão. Também podemos falar nesse momento do auto-perdão. O auto-perdão, que é quando nós conseguimos fazer algo que nos tira fora do eixo, que faz com que a gente se sinta depois contrariada, com arrependimentos. Isso também precisa ser exposto e encontrar no íntimo essa disposição para encontrar outro caminho, para entregar esse momento e para receber tudo que a gente precisa para superar aquele momento. O que acontece na prece? A mente preparada para a oração, ela emana, né, energias, mas a força dessa energia não é apenas pela prece, não é pela obrigação, é pelo sentimento e pela verdade que ela contém. Né? Então, o Evangelho vai nos sugerir que a gente evite aquelas preces que são feitas por hábito, né? Por repetição, sem nenhum valor real, onde não participa o nosso sentimento, somente aquela coisa mecânica, né? Às vezes nem o mental está participando porque é muito mecânico. Então, isso é preciso que se evite, porque há necessidade da vibração, da força que vem dos sentimentos. E esta força, ela vai criar um campo mental poderoso, que ele vai ser impulsionado pela vontade firme num propósito. E esse propósito é um foco unificado, né? Forte, é um pensamento firme, que vai ser suficiente para construir ondas mentais que vão ser direcionadas a um alvo. Qual é o alvo? Alguém que possa identificá-la, analisá-la, sentir a grandeza do nosso coração e do nosso sentimento para poder encaminhar, receber. Então, isso tudo depende da vontade. A intenção é que faz brotar esses pensamentos elevados. Então, nós temos que partir do primeiro momento de saber que há um Criador, que há uma criatura e que a vontade vai fazer com que os nossos pensamentos se elevem. Se dispor à prece, para espargir ondas luminosas, formando esse campo psíquico diferenciado e buscando sempre a identificação com o campo formado pelo pensamento do Criador. O pensamento divino, claro que ele vai antes alcançar aqueles que nos antecedem nessa cadeia evolutiva, o próprio Cristo, mas ele chegará, de alguma forma, ao Criador. Como essas irradiações poderosas vão ser respondidas? Sempre que mantivermos no estado de alma essa imprescindível força, né, estaremos em constante sintonia com Deus. Então, é bom que tenhamos esse estado sempre que pudermos, só nas horas difíceis, né? Não só nas horas em que precisamos buscar. Vamos falar um pouquinho agora da eficácia da prece. Tudo
conforme o que o capítulo 27 está nos colocando. Então, a eficácia da prece está diretamente relacionada ao nosso merecimento e às necessidades do nosso espírito, mais do que a própria prece em si. Então, isso nos faz pensar um pouco que, em primeiro lugar, nós temos que ter submissão à vontade de Deus. Confiar na providência divina, que ela vai trazer exatamente o que nós necessitamos e da forma que ele achar melhor. Porque o que acontece é que às vezes a gente questiona essas formas, como é que elas podem nos chegar, né? Então, toda prece dirigida, se dirigida diretamente a Deus, encontrará aqueles que executarão em seu nome. Se dirigida àqueles bons espíritos, que alguns conhecem como santos, anjos guardiões, elas também chegarão a Deus, porque eles precisarão da vontade de Deus para acionar aquilo que nós precisamos. Então, esse poderoso meio que se dispõe para demover todas as nossas dificuldades, precisam que nós possamos entender as respostas. Porque às vezes a gente não acredita na prece, porque a gente quer a resposta do nosso jeito. E não é assim que funciona com o Criador. O Evangelho mesmo, não, no Evangelho não, esse é num livrinho da Meinei, que a gente usa na evangelização, conta que um homem, certa vez, estava sendo ameaçado por assaltantes e corria para fugir, e nesse caminho pedregoso e difícil, ele encontrou uma caverna, e ele entrou naquela caverna e pediu para a misericórdia divina que ajudasse ele, porque ele precisava escapar daqueles assaltantes. E nesse momento, ele viu uma aranha que começou a fazer uma teia, bem ligeiro e bem forte, e ele disse assim: meu Deus, eu te pedi proteção e você me mandou esse animal peçonhento, né? E questionou aquela situação, ficou com aquele medo, mas aquele animal fez aquela telha e já saiu. Quando os assaltantes chegaram ali, um disse para o outro assim: não perca tempo olhando nisso aí, não vê que está cheio de telha de aranha? Ninguém entrou aí agora. Ele não percebeu que ali era a ação do que ele tinha pedido. E assim somos nós. Às vezes a gente pede algumas coisas que não vêm da forma como a gente quer, mas é o melhor para nós. Quantas vezes não vem aquelas coisas que nós pedimos tanto, mas que poderiam nos levar à perdição, a outros momentos de dores, através de paixões que nos viciariam, a tantas coisas que o espírito não tem necessidade, né? Que a gente precisa entender dessa forma, não? Virar da forma que precisamos, e que seja assim, né? E que a gente possa entender essas maneiras de ver. E também agradecer, porque a prece, ela tem três formas ela tem que ter três elementos, não é? Três formas. Ela tem que estarmos nela o louvor, a glorificação, porque o Criador é que pode, nós somos a criatura, o agradecer e o pedir, não é? Então, às vezes a gente até louva, porque a gente sabe que para nos dar alguma coisa tem que ser alguém maior que nós, mas não esquecemos de agradecer. Pedimos muito, muito, muito. Tanto que às vezes alguém termina uma prece mais depressivo do que quando começou, porque a lista, quando se começa a pedir, vai longe. Tá? E agradecer é tão importante quanto pedir, porque agradecer é sentir-se também merecedor daquilo que já temos, é ver o quanto já temos, e se a gente não focar nesse elemento, a gente não vê. Tá? O Evangelho conta uma história também, que
Um homem estava no deserto fazendo uma travessia e se perdeu e tinha muita sede. E já assim se achava morto naquele sol escaldante, sem nenhuma direção, só areia. E ele rogou a Deus e pediu que pudesse encontrar algum oásis, uma água para poder sobreviver. E nisso ele sentiu que ele deveria ir em determinada direção e seguiu aquela direção. Chegando nas últimas forças, né? Chegando a um lugar logo em seguida que havia água realmente. Mas esquecido do que havia pedido, ele disse: ainda bem que eu pensei dessa forma, que eu achei que poderia dar aqui. Não pensou que aquela intuição era Deus agindo através da prece que ele pediu. E assim a gente faz, e muito. Infelizmente, né? Não só não agradece na prece, como depois nem vê que tudo o que nos acontece é por inspiração divina, por aquilo que nós emitimos e pedimos realmente. Né? Então, a prece é esse ato de adoração. É pensar profundamente nas nossas necessidades e buscar o elo com Deus, aproximar-se dele, e seguindo esses 3 elementos, né, pensando antes de começarmos em entender a posição, a grandeza daquele que nos criou e o que ele pode nos dar. Pedir o necessário e agradecer tudo que temos. Né? Então, dessa forma, ela passa a ter sentimento e não só palavra. Como disse Amélia de Soller, em fragmentos das Memórias do Padre Germano, no capítulo 6, a oração não é palavra, é um sentimento, um olhar de alma fixo no céu, e vale mais que 1000 rosários rezados rotineiramente. E é bem assim. A gente sabe que quando a gente consegue essa ligação, é muito mais do que um pedir e um agradecer. Né? É sentir-se melhor, é encontrar toda aquela sintonia. Só que nós precisamos desse esforço, né? De esforço, porque até alguns defendem a ideia de que Deus sabe tudo, não há necessidade de pedir. Mas daí ele dirá às suas criaturas o que elas necessitam. Mas essas criaturas têm que se dar em conta que o Pai realmente sabe tudo. Mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais, a fim de que possa entender a resposta e tornar-se receptivo. Então, como naquelas histórias, se não houvesse tido a prece, não tinham recebido aquela intuição, vá por aqui, né? Entra ali, mesmo que depois não tenham percebido. Né? Então, Deus sabe, mas é preciso que a gente faça esse esforço para poder entender a resposta. E mesmo assim a gente não entende, né? Às vezes complica, imagina então quanto nós temos necessidade da prece. Outra questão que se coloca sempre na prece: será que a resposta sempre vem? Vamos aí nisso recordar os ensinamentos do Mestre Jesus, quando disse: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Então a resposta sempre vem, de uma forma ou outra, mas sempre com a nossa necessidade. Né? O que acontece é que normalmente não percebemos, mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que a gente espera. Né? Então, a resposta divina, por vezes, é um não. De outras, vem através dos amigos, de uma mensagem, de uma intuição, e outras vezes nem percebemos mesmo, mas acabamos automaticamente nos livrando daquilo que precisamos. E o que pedir? Também há uma sugestão aí em todas essas mensagens do Cristo,
há uma direção. Que pedir é uma outra dúvida. Defende alguns que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Mas convenhamos, vivemos num mundo material. Necessitamos de algumas coisas materiais. Qual o problema se nós rogarmos pela saúde de alguém? Qual a dificuldade de pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento do corpo? Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Nenhuma. São tudo elementos que nos levam a termos uma consolação, um abrigo, a podermos entender melhor os momentos e evoluirmos mais rapidamente, não é? Então, ela não precisa ser um petitório infindável, mas ela pode sim constar de coisas que nós podemos precisar e que vai fazer diferença na nossa ação hoje, no nosso pensamento, para que a gente possa ter mais clareza. Então é preciso sim que a gente pense nisso. E pense principalmente em acionar essas forças quando a gente mais precisa. Porque às vezes a gente tem dificuldade, não se acha merecedor, ou acha que é demais. Quem sabe se é demais ou é de menos é ele. E ele vai fazer o que for necessário. Às vezes, quando a gente tem algumas complicações econômicas, o que a gente faz? A gente vai lá no banco e faz um novo empréstimo, a gente redireciona a dívida, e às vezes, quando as coisas estão tão pesadas na nossa vida, quando aquelas expiações são tão fortes, aquelas provas estão tão dilacerantes, e a gente acha que não vai conseguir, a gente tem medo de chegar ao Criador e dizer, vamos parcelar um pouquinho mais, me dá um tempinho, eu vou conseguir. Isso é prece, isso é auxílio, e isso ele faz por nós. Como um gerente de banco faria quando nos dá mais tempo e mais necessidade. Então, nós temos que confiar e sempre, 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 porque esta fé inabalável é o que falta para tantas criaturas que se encontram hoje em tormentos que levam até o suicídio. O que é isso? Falta de fé. É não acreditar que é possível. Né? E tudo é possível. O que a gente não pode deixar é aumentar as nossas dívidas, os nossos débitos e as nossas dores no futuro quando falta essa fé. Então, a oração nos faz esse papel. Quem poderá nos ajudar na prece no lar? Porque é importante que se faça em todos os lugares, como comentamos isso. É uma prece íntima, é para mim, mas há um lugar que precisa ser higienizado e amparado semanalmente, no mínimo, né? Ou até mais, né? Então, no lar, é necessário que a gente construa essas energias protetoras, né, no nosso reduto doméstico. Porque ele é invadido diariamente por pensamentos escuros, até por entidades indesejadas, porque a gente, querendo ou não, acaba sintonizando com isso e vai trazer para o nosso lar essas energias que precisam ser saneadas, higienizadas e repostas. Então, saúde espiritual costuma penetrar as almas no reduto doméstico, se ali se aliarem benefícios do diálogo com o alto. Então, quando a gente se dispõe a esse diálogo uma vez por semana com o Criador, através do Evangelho, nós não vamos evangelizar apenas as nossas almas, mas nós vamos levar aqueles que necessitam essas orientações, estejam elas presentes ali ou em sintonia, em pensamento conosco, bem longe do local. Então, é importante a prece no lar,
pelos nossos entes queridos, por aqueles que estão próximos, pelos que estão longe e pelos que necessitam, não importa quais, importa a energia da emissão do nosso pedido para que chegue a força de recepção e de encaminhamento. Né? Então, perante realidades difíceis que ainda temos que enfrentar, sempre prece, porque ela é um apoio para a alma. Sozinha não basta, mas é a primeira alavanca, o primeiro impulso para nos direcionar para algum movimento. É um ato de caridade, é um arrobo do coração. Então, sempre que invocamos por pensamento, acreditamos que algo vai acontecer. Né? É um orvalho divino, como coloca no ESD em algum momento, né? Que a prece é filha primogênita da fé, e ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, está faltando a fé? Vamos começar com a prece, e ela vai impulsionar essa fé. E a gente acaba bem maior do que pensa que é, né? E nos encaminhando para o encerramento, vamos lembrar o que nos falou Santo Agostinho sobre a prece. Ele nos dizia, e está no Evangelho também, nós que já trilhamos os escuros caminhos da ignorância espiritual e que achamos a senda da verdade, voltamos ao mundo dos homens para reafirmar que o princípio das dores da vida humana é a escolha de caminhos que não estão nas cartas universais das leis divinas. Então, para buscar e escolher bem esses caminhos, nós precisamos desse recurso imprescindível da fé, né? E para finalizarmos, vamos lembrar de São Francisco de Assis, quando no final da sua prece fantástica e maravilhosa, que a tudo contempla e que tudo faz, ele vai falar que é morrendo que nascemos para a vida eterna. Podemos entender, então, que após superadas as reencarnações expiatórias, teremos a existência em plenitude nos planos mais altos do infinito, onde habitam os puros espíritos e onde não há acesso para a morte. Mas no momento nós precisamos matar diariamente o nosso ego e todas aquelas ilusões que ainda nos prendem e há tantas dores, né? Há tantas dificuldades. Então, nós precisamos ainda dessa sintonia para nos elevarmos diariamente, porque ainda não estamos nesses planos, ainda nos encontramos em encarnações expiatórias, mas que nem por isso não pode nos chegar a misericórdia divina nos auxiliando, desde que saibamos pedir. Então, muito obrigado. Que possamos fortificar a nossa fé.